A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Cássio Dantas, esse é o canal Catedral, Pensamento Cristão Teológico, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto bem polêmico também. Pode um cristão celebrar a Páscoa? Fique comigo e você vai descobrir. Bom, para começar esse assunto, eu quero falar sobre o que significa a palavra Páscoa. A palavra Páscoa, ela vem do hebraico pesar, que significa passagem ou pular, se referindo ao fato do Senhor ter pulado a casa dos hebreus quando lá no Egito ele passou para matar os primogênitos dos egípcios. Isso se encontra lá em Êxodo, no capítulo 12. Todos conhecem a história, né, das 10 pragas do Egito, e a última praga era a morte dos primogênitos. Então, o Senhor pulou a casa daqueles que tinham o sangue nos umbrais das portas, né? Simbolizando aí o que Cristo fez por nós, derramando seu sangue na cruz do Calvário. Então, isso significa Páscoa. A Páscoa judaica se iniciava com o Hag HaMatzot, que é a festa dos pães asmos, né? Festa dos ázimos, né? Asmo quer dizer sem fermento. Então o judeu, o hebreu, ele tirava da casa dele tudo que tinha fermento, tudo que era fermentado, né? Os pães, os grãos, a farinha, né? Tudo que era fermentado, ele tirava da casa dele desde o primeiro dia do mês, né? Do mês de Nissan, e ele observava isso até o 14º dia, e no 14º dia, então, ele sacrificava o cordeiro sem mancha, sem mácula, né? Como você pode ler também em Êxodo, né? No capítulo 12, e ele sacrificava o cordeiro e comia esse cordeiro junto com ervas amargas, né? Também comia com os lombos cingidos, né? Sandália nos pés, cajado na mão, simbolizando que ele estava pronto para sair a qualquer momento. Essa, então, era a Páscoa judaica, né? Ainda é comemorada pelos judeus, né? Nos dias atuais. E aí, você pode me perguntar, e a Páscoa cristã? Nós não vemos na Bíblia nenhum versículo, nenhuma passagem ou nenhum capítulo, nenhum indício de que nós, cristãos neotestamentários, devemos celebrar essa Páscoa judaica. Né? Devemos celebrar a Páscoa como os judeus celebram. O que nós vemos é a instituição pelo nosso Senhor Jesus Cristo da ceia do Senhor. O Senhor Jesus, ele instituiu a ceia logo após ele ter celebrado a Páscoa, né? A Páscoa judaica. Ele cumpriu o mandamento como judeu de celebrar a Páscoa, e logo após celebrar a Páscoa, então, ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse aos discípulos: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, deu graças, deu aos discípulos, disse: tomai e bebei, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Fazei isso todas as vezes que comerdes, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então, Jesus, ele institui ali o seu sacramento de que nós, os cristãos neotestamentários, devemos, então, celebrar ou comemorar a morte dele até que ele venha, através da ceia do Senhor. Então, esse é um mandamento do Senhor para nós cristãos, e nós vemos isso aí em todo o longo do Novo Testamento, né? No livro de Atos, e em todo o Novo Testamento você vai ter aí os indícios de que os discípulos da igreja primitiva, né? Assim como os apóstolos, também celebravam a ceia do Senhor. E eu quero passar aqui agora para você alguns versículos para que você possa ler aí na sua casa e verificar o que eu estou dizendo a respeito da ceia do Senhor. Assim você pode conferir por você mesmo. Então você pode encontrar nos 4 evangelhos canônicos, né? Mateus 26, do 17 ao 30, em Marcos
14, do versículo 12 ao 26, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, do 7 ao 39, e João, de uma maneira diferente, do capítulo 13, versículo 1, até o capítulo 17, versículo de número 26, e também no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26, onde nós vemos que o apóstolo Paulo está ali dando instruções acerca da ceia do Senhor, certo? Então nós não vemos referência na Bíblia acerca do cristão neotestamentário celebrar aí a Páscoa, da maneira que os judeus celebravam. Mas nós vemos, sim, os cristãos celebrando a ceia do Senhor. Bom, e aí você deve estar perguntando, mas pastor, e a Páscoa que nós conhecemos hoje, com coelhos e ovos de chocolates, né? Os ovos de Páscoa, onde está isso na Bíblia? Nós não temos nenhuma citação para comemorarmos a Páscoa com ovos de Páscoa e coelhos na Bíblia, tá? Isso é um costume totalmente pagão. Eu vou falar um pouquinho para você. Mas nós vamos por parte. Primeiro eu quero falar do coelho, né? O coelho é o símbolo da fertilidade, não é? E na Alemanha, nos povos bárbaros, né? Antigamente, eles tinham o costume, né? Eles tinham aí um pensamento místico, né? De uma deusa chamada Ostara, que é a deusa da fertilidade. E o coelho, como sempre foi um animal, né, que é conhecido aí por sua reprodução e por sua fertilidade, ele passou a ser um animal símbolo da adoração a essa deusa, né, a deusa Ostara. Visto que quando terminava o inverno e começava a primavera, o coelho era o animal que primeiro saía da toca e começava ali a se reproduzir. Então, esses povos aí, né, os bávaros, né, os antigos, né, hoje considerados alemães, né, eles tinham esta mania, este costume de adorar, né, então, essa deusa Ostara, e o coelho era o símbolo da adoração a essa deusa. E em momentos de festa, os pais faziam as crianças sair caçando os coelhos, né, e nas redondezas, e eles então pintavam ovos de galinha mesmo, coloridos, e escondiam, né, na terra, em alguns lugares, para que as crianças, ao procurar os coelhos, acabassem encontrando aí os ovos, né, que eram pintados, e assim virava uma festa. Com a cristianização dos povos bárbaros, né, não demorou muito para que o culto à deusa Ostara fosse aí assimilado com o cristianismo. Então aí você já pode ver de onde que surgiu essa prática aí hoje nas igrejas cristãs, né, aqui do Brasil. E aí você me pergunta, e o ovo de Páscoa? Bom, como já deu para perceber, né, os alemães, a China e até os franceses tinham então essa mania, esse costume de pintar os ovos de Páscoa e esconder para que as crianças pudessem encontrá-los aí, né? A parte dos ovos de chocolate, ela vem aí dos pâtissiers franceses, né? Que eles tiraram então a parte de dentro dos ovos e recheavam com chocolate, faziam uma pintura bonita por fora e presenteavam as crianças e outras pessoas da família. Então daí então surgiu toda essa prática de celebração de Páscoa, juntando aí então o culto à deusa Ostara, né, que foi associado ao cristianismo com a cristianização dos bárbaros, né, e a entrega aí dos ovos de Páscoa, que veio aí então numa mistura aí dos pâtissiers da França, né, e outros povos como a China também, né? Então você pode estar se perguntando, mas o que tem a ver os ovos de Páscoa, o coelho de Páscoa com a Páscoa? Nada. Não temos nada a ver com ovos de Páscoa, coelho, e muito menos até com a própria Páscoa, porque o pesar é celebrado hoje pelos judeus, né? Nós cristãos temos sim a obrigação de celebrar a ceia, tomar a ceia do Senhor,
participar do corpo e do sangue de Cristo, né? Tanto que em algumas igrejas isso é até medido como um termômetro, né? Dos cristãos, se os cristãos estão em comunhão, alguns tomam ceia, outros não, os que não tomam a ceia não estão em comunhão com Cristo, né? Isso vai de igreja para igreja, mas a maioria das igrejas cristãs, né? A maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais aqui do Brasil tem esse costume de analisar, né, o termômetro da igreja com a ceia do Senhor. Tanto que nos cultos de ceia é os cultos que mais se enchem as igrejas, né, onde os cristãos que não vão o mês inteiro vão nesse dia de ceia para cear ao Senhor. Tá certo? Então, se você é cristão verdadeiro, fica aí a dica, não comemore Páscoa, porque nós não temos esse indício de comemorar a Páscoa. E aí você pode até me perguntar, mas pastor, se eu comemorar a Páscoa, eu estou pecando? De certa maneira, sim. Por quê? Porque essa Páscoa que nós temos hoje, ela tem origem de maneiras pagãs, né? Essa Páscoa hoje que nós vemos com ovos e coelhos, além dela ser comercial, ela não tem um sentido, né, não muito grande, mas sim mais comercial até, e espiritual da parte do Senhor Jesus, ela não tem nenhum sentido, né? E como você pôde perceber pelas explicações anteriores, ela teve um início que era para adorar uma deusa, né, pagã, vamos dizer assim. Então, na minha humilde opinião, se você comemorar a Páscoa, você pode sim estar cometendo um pecado. É claro que não é um pecado que vai te levar à morte eterna, mas se você permanecer nele até a volta do Senhor Jesus, aí as coisas vão se complicar para você, tá bom? Espero ter trazido luz aí um pouquinho sobre a Páscoa e que você pense nisso e reflita que a verdadeira Páscoa para nós cristãos é a ceia do Senhor. Deus abençoe você, um grande abraço e até o próximo vídeo.